mas vivem muito mal. Esses prédios da Mutamba são guetos na vertical. Guetos na vertical, guetos na vertical. Prédios da Maianga são guetos na vertical. Guetos na vertical, guetos na vertical. Prédios do Alvalade são guetos na vertical. Buede, racos na entrada, fogo, poças de estampada, todas. Je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Qu'un de ces haut-parleurs. Qu'un de ces haut-parleurs. Je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Qu'un de ces haut-parleurs. Qu'un de ces haut-parleurs. Catro, foi dos primeiros rappers conceituados a valorizar o trabalho dos bloggers. O que é que teve na base dessa valorização do nosso trabalho? Foi pura e simplesmente devolver a atenção e o carinho que já recebíamos por parte dos bloggers, que no meu ponto de vista sempre representaram a imprensa oficial do movimento hip hop. E os bloggers surgem numa fase que o rap, a nível daquilo que é a mídia tradicional, a rádio, a televisão e o jornal, fecharam-se por rap, né? por situações claras, por situações do contexto sociopolítico que se vivia, e a internet apareceu então como uma ferramenta que ofereceu a possibilidade de um desdobrar daqueles bloqueios, de um desdobrar daquela censura, de um desdobrar daquelas portas todas que estavam fechadas. De igual modo eu achava que os bloggers nas atividades do movimento deviam representar prioridade absoluta, como era a imprensa mais tradicional, que na verdade em qualquer show consegue um passe de imprensa, em qualquer atividade tem acesso, tem os discos antecipadamente. Achava que esse tratamento de exclusividade faria mais sentido, havia mais mérito a atribuir isso aos bloggers, por fazerem esse acompanhamento de forma, como é que eu diria, mais por amor, mais por entrega, mais por militância ao movimento. Se considerarmos que não tem tipo um ordenado, não tem um salário, não tem um apoio, e faziam pura e simplesmente por paixão, por sentirem-se parte do movimento. Então daí que achava importante, antes de fazer qualquer lançamento, antes de fazer qualquer evento, dar prioridade, fazer um encontro com bloggers e, acima de tudo, fornecer antecipadamente o material de quem divulgava gratuitamente as nossas obras. Disse que os bloggers aparecem numa fase em que o movimento, em termos da imprensa tradicional, estava a ser barrado ou estava a ser excluído. MCK tem sido dos principais rappers, se não um dos principais, né, marcado pelo regime. Mas ainda assim vemos um MCK quase constantemente nas TVs e nas rádios que estão ligadas a esse mesmo regime, nas revistas e jornais. Como é que explica isso? Bem, os meios, tanto a rádio, a televisão, na verdade são meios públicos, mesmo os privados são meios de utilidade pública. E na verdade esses programas, os que eu volta e meia apareço, não acredito que vá muito pela qualidade da minha música. Nunca sou chamado à televisão para cantar País do Pai Banana, por exemplo. Nunca sou chamado à televisão para cantar sei lá que. As pessoas chamam muito pelos temas que abordam, né? Por exemplo, eu estive numa estação radiofônica pública e a falar do lançamento da minha pendrive, por exemplo. Eu acho que o interesse noticioso, o interesse da entrevista teve a ver com o facto de ser uma ideia inovadora, né? O facto de surgir um artista do movimento, entre aspas, marginalizado, a surgir com uma ideia que é completamente inovadora para o nosso mercado. E nunca sou chamado, por exemplo, para fazer aquelas apresentações que mais caracterizam o meu trabalho, como um artista que antes de ser artista é um ativista cívico e um artista que tem um texto de teor político e mais interventivo. Normalmente é para, entre aspas, apresentar as coisas menos críticas do MCK. Se for convidado a um programa qualquer de televisão em Angola, vai ser para apresentar por detrás do pano, por exemplo, atrás do prejuízo. Quase nunca para apresentar aquelas que são as músicas mais críticas. Parcialmente entendo
Entendo porquê, porque vivemos num país que a nível constitucional é uma democracia, é um país democrático, mas a nível prático da aplicabilidade, se considerarmos aquilo que é a democracia, a liberdade de expressão e etc., ainda temos muitas reticências, ainda temos muitas instituições partidarizadas. Dizer que parcialmente tem a ver com a estratégia de marketing que aplicamos e outra por reconhecimento ou a capacidade de falar sobre vários assuntos, independentemente do tema. Quase nunca é para falar de rap, por exemplo. E aliás, nego convites televisivos e radiofónicos para ir discutir rap, na maior parte dos casos. Se for um caso concreto, isolado, e falar do movimento nacional, uma outra vez vão. Mas na maior parte dos casos é para falar de coisas associadas ao rap. Em 2013, vimos numa das TVs portuguesas um músico que considerou o álbum do MCK como dos 10 melhores de 2013. 2014, logo no princípio, um site sul-africano considerou o MCK entre os 10 músicos mais influentes africanos, entre os 10 rappers mais influentes africanos. Como é que essa notícia chegou ao MCK? Como é que interiorizou isso? Na verdade não foi uma cadeia televisiva portuguesa, foi um jornal dos mais lidos, o Público. Anualmente o Público faz uma apreciação dos álbuns lançados mundialmente e eles apontam 20 álbuns. Em 2012 o meu foi apontado, proibido ouvir isso, como dos álbuns mais influentes ou mais importantes lançados naquele ano. O ano passado saiu um outro angolano, que é o Nasty Mosquito, com a sua última obra. Eu acho que é sempre uma maneira boa quer dizer, deixa-nos sempre satisfeitos, porque acaba sendo o reconhecimento do nosso trabalho e o Público é daqueles jornais que tem o seu caderno interior, o Y, que é da variação crítica dos mais fortes da lusofonia que eu conheço. Eles têm esse cuidado de fazer esse estudo e ver o meu nome naquela lista para mim foi uma enorme alegria. Foi de igual modo uma surpresa o site sul-africano que colocou-me entre os 10 artistas que não podem faltar na nossa playlist ou mais influentes traduzidos. E a maior beleza dessa distinção acaba sendo o facto de ser um artista de expressão portuguesa, considerando que se tiramos o Brasil do cenário português, o português é uma língua sem muita expressão e muito pobre ainda, né, no que diz respeito a valor comercial, enfim, ao volume de informação produzida nesta língua. E o critério deste blog foi não só artistas que tocam nos seus países, mas que têm na sua música uma contribuição imaterial superior ao ritmo, né? São aqueles artistas que têm preocupações sociais, são aqueles artistas que pertencem então nessa plataforma de exercício de cidadania e acima de tudo despertar de consciências. Se reparar, todos os nomes que estão naquela lista são artistas que dão prioridade às mensagens nas suas músicas. É o caso do Outspoken do Zimbábue, é o caso do Balogi do Congo Brazzaville, é o caso do Keynan, não sei se Keynan está nessa lista, não lembro agora. São todos artistas com preocupações sociais muito fortes. É o caso do Blitz Ambassador do Ghana, que também é e quase todos, olha, outro detalhe interessante, quase todos radicados fora da África, quase todos a viverem fora da África. Sente essa mesma valorização aqui dentro do nosso mercado nacional, por parte dos músicos, colegas e das instâncias ligadas à música? Bem, o meu exercício musical nunca faz espera de reconhecimento como tal, mas claro está que sinto um nível de apreciação e um nível de valorização cada vez maior, não só pelas distinções, mas acima de tudo pelo carinho que recebo diariamente das pessoas que tomam contacto com a minha música, né? Porque as distinções obedecem determinados critérios, diferente de quem ouve a tua música sente e logo a seguir já está ligado, né? Eu sinto completamente e sinto que tem algo que transcende a música. Sinto que o próprio que recebo, o respeito e o prestígio, mais isso do que fama, mais isso do que o bater, é muito por via da funcionalidade prática que a minha música oferece às pessoas. Surgem pessoas, por exemplo, que dizem: olha, aprovei nos testes de admissão ao ensino superior porque ouvi a tua música com Brigadeiro Mata Fracos, duas faces da mesma moeda. Surgem pessoas que dizem: olha, o teu teste sei lá que foi o teste de língua portuguesa para fazer interpretação.
surgem pessoas a dizerem que a tua música X ou Y, ou Kamama Uzu, tirou-me da criminalidade. Eu acho que começas a fazer muito mais do que música, porque a tua música está a fazer um exercício quase que de mudança direta da vida das pessoas, né? Oferecendo uma nova perspectiva, né? Reanimando sonhos e, acima de tudo, a pregar esperança na vida das pessoas. Institucionalmente também tenho tido algumas distinções. A primeira que tive foi da Rádio Eclésia, melhor letra em 2012. Tive da Rádio Luanda também em 2012 e tive o Angola Music Award em 2013. Falou das distinções e lembrei-me de um facto curioso. Da Rádio Luanda, o MCK disse que converteria o prémio em CDs com músicas gravadas para oferecer gratuitamente, mas não vimos isso a ser materializado. Não viste, porque se calhar não assististe, não acompanhaste o programa o A Capela. O prêmio da Rádio Luanda, que convertido em valor são 200 mil kwanzas, equivalente na altura a $2.000, usamos para reproduzir CDs da música Cadáver Andante. Distribuímos gratuitamente em 2 ou 3 edições subsequentes do programa A Capela Show, e os ouvintes do A Capela, os mais ligados, assistiram a essa distribuição. Quantos CDs? $2.000 dão quantos CDs? Não sei, nós temos uma estratégia de marketing que é permanente. Vai reparar que eu sou dos poucos artistas, as pessoas não se lembram, como eu disse, saiu em 2011. E eu nunca fiz um mês sem ir à rádio, sem ir à televisão, sem fazer alguma coisa concretamente. Todas as músicas que nós lançamos, tanto as isoladas como as agrupadas em disco, a gente faz uma quantidade significativa de discos para oferecer. Acontece mesmo com os lançamentos oficiais, por exemplo. Eu acho que não faz sentido um artista que vender 10 mil discos não ter capacidade de oferecer 500, por exemplo. Tu tens que ter, quer dizer, isso é o básico em marketing, né? É o básico. Imagina, artistas que vão para o mercado nem sequer têm um press release, artistas que vão para o mercado nem conseguem distribuir antecipadamente o produto, porque a crítica musical surge antes do lançamento, não pode ser depois, né? Os discos internacionalmente, os críticos, os musicólogos, as pessoas que analisam a música como tal, têm que tomar contato com as obras literárias é igual, antes, né? Para fazer prefácio, para fazer antecâmara, antestreias, com cinema é exatamente igual. Apenas com a música é que há esse atraso, que as pessoas não têm esse cuidado. Não consigo te dizer quantos fizemos até agora, mas sei lá, nós fizemos sempre discos, as músicas são sempre lançadas, porque nós temos uma preocupação que é de manter a dualidade entre a internet, entre o software e o hardware, né? A internet é de consumo muito virtual. Por exemplo, existem artistas com um número de visualizações e downloads muito altas, mas a internet é um público muito disperso ainda, né? Tu podes ter, por exemplo, 1 milhão de views e só serem 1000 de Angola ou de Luanda. Em 2013, Catrop anunciou na sua página do Facebook que gravaria um CD com Iconoclasta e com probabilidade de sair no mesmo ano. Já estamos em 2014 e não vimos nada materializado. Eu nem sei se anunciei em 2013 ou 2012 no final, não sei, não tenho certeza, mas pronto. O disco não saiu porque as nossas agendas ficaram desencontradas. O Luat engajou-se muito desde o ano 2011, mais ou menos, a projetos de cariz social, mais concretamente voltados ao exercício de cidadania como tal. Ele é, nesse preciso momento, um dos gestores do Portal Central Angola, e, no entanto, isso tem estado a levar algum tempo. Mais do que isso, ele fechou-se um bocadinho a projetos pessoais, a nível da família, e eu fechei-me em alguns projetos também. Olha, é engraçado, a coisa de um mês, voltamos a sentar para falar disso, e temos as coisas mais ou menos andadas. Não temos datas e vai ser muito difícil voltar a apontar uma data, muito por causa das nossas agendas, mas já temos coisas mais concretas. Por exemplo, já encontramos um diretor artístico, né? Estamos nesse preciso momento a recolher instrumentais e a definir aquilo que será o conceito do álbum. Na verdade, vai ser um álbum que exerce algum tempo, exerce algum cuidado, alguma responsabilidade, porque queremos fazer uma coisa diferente de tudo o que já fizemos até hoje.
eu e o Luat temos estado a explorar, por exemplo, as nossas diferenças e trazer isso publicamente, composições, né? Fizemos muito exercício de autocrítica, queremos trazer isso. Ritmicamente queremos redescobrir, fazer coisas que nunca fizemos cá. Por exemplo, aqui em Angola é dos países que a cada 100 metros praticamente encontras um estilo folclórico tradicional diferente, mas é muito pouco explorado. Uma coisa é fazer música com Malogrado Beto de Almeida, com Paulo Flores, com Legalize, artistas que dominam a técnica do canto, e outra coisa é, por exemplo, procurares um Balô Januário, procurares sei lá, um mais velho qualquer da música folclórica e adaptá-lo, né? Um Mestre Camoço, por exemplo, de repente. Enfim, nós queremos trazer essa adaptação de coisas completamente inusitadas, diferente do que já fizemos até agora, e transformar em música. Isso vai nos levar a fazer uma pesquisa musical aprofundada. Estamos nesse momento a ouvir beats de um produtor do Ghana muito forte, diferente de tudo que já ouvimos até agora, e temos estado a tentar procurar estilos folclóricos, tradicionais e modernos angolanos, para ver se conseguimos trazer coisas completamente diferentes do Ngonguenha, do Trincheira, do MP3, de tudo que já fizemos até agora. Então vai ser um álbum de muita pesquisa. O que eu posso dizer aqui para o público é que, pronto, já começamos a trabalhar efetivamente, mas avançar datas não conseguimos. E desde já aproveitar a primeira oportunidade que questionam, a pedir desculpa por não conseguirmos obedecer então a promessa de lançar o disco, que vamos lançar. E já agora na Pulseira vem uma música já com esse espírito, nossa. Isso faz-me recorrer a uma pergunta do nosso internauta, José Pinto, que pergunta para quando o novo álbum de Catró. Se vai gravar isso com Iconoclasta, quer dizer que a solo ainda demora muito mais? Não, os álbuns a solo estão cronometrados e eu procuro obedecer tradicionalmente. Anteriormente era de 4 em 4, agora é de 5 em 5 anos. Contas bem feitas, acho que é 2016. Se considerarmos que o último saiu em 2011, quer dizer que em 2016. De Iconoclasta sai antes? Apesar de não ter data. Não consigo precisar, mas pode sair simultaneamente, pode sair antes, não sei, mas é mais próximo, está mais próximo o álbum com o Iconoclasta do que o meu. O meu é só 2016. O MCK dentro do circuito, dentro do movimento hip hop, também tem sido dos rappers mais filantrópicos, se assim podemos considerar. Em 2012 houve o show do livro, março de 2013 houve o show do livro com Bruno M, e na conferência que foi a apresentação do Bompero, MCK disse que até hoje ainda não conseguiu fazer entrega dos livros por falta de autorização da CCL ou da direção da CCL. Como é que está essa situação? Nós tivemos duas correspondências da comarca de Viana. A primeira fazia fé a uma data que não aconteceu, porque logo a seguir a comarca teve um motim. O ano passado acho que aconteceram 2 ou 3 motins dentro da comarca de Viana. O último então com a fuga de presos e etc. De reclusos, acho que um máximo de 16 ou um bocadinho mais. Mas na verdade é exatamente isso. Os livros continuam conosco. É um projeto de continuidade, o show do livro. Só não demos o passo a seguir, tanto eu como o Bruno M, tudo porque os primeiros livros ainda estão conosco. Não faz muito sentido acumularmos, porque a ideia era fazer as cadeias nacionais. Era um projeto meu, Bruno M e o Nástio Mosquito, que era girar a nível das cadeias, não só para fazer a avaliação dos serviços prisionais, interagir com os reclusos e fazer as doações, porque eu acho que para quem falhou uma vez na vida, quem cometeu um crime, no meu ponto de vista, não precisa apenas de detenção, não precisa apenas de cadeia, e a tortura até contrária à lei. Ele precisa de reeducação, precisa de uma nova perspectiva, e o nosso projeto era muito nesse sentido. Repara, por exemplo, os dados oficiais falam de uma estabilidade social da Angola, de níveis de crescimento econômico, e paralelamente a isso vivemos uma situação atual de criminalidade muito alta. Então acho que parcialmente o nosso silêncio, a nossa indiferença relativamente a isto, acaba financiando o crime também. Somos parcialmente cúmplices
quando não temos a preocupação em saber como é que os reclusos são tratados, para saber se essas pessoas voltam à rua com uma segunda perspectiva, com mudança como tal. Nesse sentido, acabamos sendo um bocadinho todos patrocinadores do atual estado de criminalidade, que é dos mais assustadores. 16 de fevereiro de 2014 houve a apresentação dos preservativos Bompero. A nossa página considerou isso como um ato de responsabilidade social por parte do MCK, e a MCK deu-nos umas explicações, onde é que foi produzido, quais eram as intenções, que nós acabamos traduzindo de forma escrita, mas gostaríamos que a MCK redizesse aqui, se for possível. Sim, os preservativos Bompero surgem também no âmbito do exercício de cidadania, mais concretamente no que a responsabilidade social das figuras públicas dizem respeito. Eu decidi abraçar a causa do combate ao HIV/SIDA porque é uma doença muito associada à informação, né? Muito associada à educação e alguns valores culturais, né? Vais reparar, por exemplo, todas as culturas têm aspectos positivos e negativos. Eu acho que um dos aspectos negativos da cultura africana é a poligamia, o facto dos homens ou as mulheres terem mais de um parceiro, né? Isso leva com que tenhamos cada vez mais a nossa população dizimada ou reduzida por via desse vírus, né? E isso também tem uma dinâmica social, tem uma perspectiva social muito forte, porque no passado fazia sentido, entre aspas, muito entre aspas mesmo, porque os estudos sociológicos apontam que a riqueza no passado era ter terras e gado, né? Então, quanto mais filhos tivesses, mais mulheres, mais força produtiva terias para cultivo, né? Para a gestão, para o pasto do gado. O africano atual é extremamente pobre, é um tipo que não tem casa sequer, né? Não está mais a falar espaço para cultivo, não tem casa sequer. Então, ter mais mulheres hoje, ter mais relações, a promiscuidade, a poligamia, são coisas que concorrem para a destruição do africano atual, para o construir de uma pobreza cada vez mais agravada do africano atual. Então, daí, em vez de ficarmos no lado teórico apenas, que é a música A Voz do Vírus, que fiz no álbum Nutrição Espiritual, pensamos em dar o salto para a prática, fazer a nossa participação como tal, que é por apresentação de seminários, e o lançamento do preservativo como uma variante, entre os vários instrumentos existentes para as pessoas se protegerem do contágio do HIV. No mês passado abracei uma outra causa, que é a anemia falciforme, que é uma doença muito parecida ao HIV/SIDA, no sentido de não ter cura, primeiro, e segundo, porque é uma doença muito ligada à informação. Nesse preciso momento, acho que somos perto de 3 milhões de portadores de anemia falciforme em Angola. É uma doença genética, ou seja, acaba sendo hereditária, também transmitida de pais para filhos. Eu acho que se a juventude tiver um volume de informação maior, teremos como combater também, e fazendo doações precisamente para aquelas crianças que morrem sem atingir os 5 anos de idade. E mais do que isso, é uma doença, por exemplo, que é mesmo uma doença rássica, uma doença que afeta mais os pretos do que os brancos. Daí então também não existem muitos estudos e etc e tal. Acaba sendo a nossa participação enquanto ativistas cívicos, e acaba sendo a nossa participação enquanto artistas também. Preocupação com a sociedade, com o país, com a comunidade onde estamos inseridos. Está a ser materializada a política de distribuição dos preservativos? Os preservativos, olha, temos uma tiragem até agora de mais de 10 mil. A distribuição dos preservativos vão ser com as nossas atividades, porque elas são de caráter gratuito, né? Estamos à procura de algumas parcerias institucionais. No dia do lançamento tivemos o Instituto Nacional de SIDA, foi a única instituição pública que fez-se presente. Tenho 2 ou 3 parceiros hipotéticos que vão responder a toda altura, mas a nossa distribuição achamos por bem fazer em todas as atividades que a Mastercapa realizar ao longo do ano, e esse ano acho que vamos ter perto de 5 atividades produzidas por nós até o final do ano.
tivemos os preservativos no lançamento, na conferência, tivemos os preservativos novamente no show da Rima Honesta, teremos os preservativos no lançamento da pulseira e até o final do ano vamos ter a dosagem da apresentação dos preservativos. Lançamento da pulseira, o que esperar dessa apresentação ou do lançamento da pulseira no dia 27? A pulseira, diferente do que eu já fiz até agora com os álbuns, os CDs são muito limitativos. Eu acho que a pulseira oferece uma possibilidade mais democrática na ótica de quem consome. Por exemplo, imagina, terá os 3 álbuns de MCK e 7 vídeos. Dizem que são da City, mas vivem muito mal. Esses prédios da Mutamba são guetos na vertical. Guetos na vertical, guetos na vertical. Prédios da Maianga são guetos na vertical. Guetos na vertical, guetos na vertical. Prédios do Alvalade são guetos na vertical. Buede, racks na entrada, fogo, poças destampadas, todas